Boa noite, professores. O nosso grupo vai falar sobre estanqueidade e permeabilidade dos materiais. Estanqueidade, ela consiste num tipo de teste em determinados equipamentos, materiais, com a finalidade de atestar a qualidade destes com relação a vazamentos, trincas e possíveis fugas de quaisquer líquidos que estejam sendo ensaiados. Antes de fazer o teste de estanqueidade em determinado material ou peça, se faz um teste visual, né, certificando das condições do material, né? Segundo a NBR NM 315, esta norma atende vários materiais, né? Com vários estilos. Por exemplo, temos acabamento de peças, juntas soldadas, fundidos, forjados, dentre outros, né? E o procedimento exigido por essa norma para se fazer tal ensaio visual vai desde a norma de referência, a qual norma você se refere para se fazer esse ensaio visual, né? A qualificação de pessoal, né? Nesse caso, a pessoa que irá executar o ensaio, ela deve atender os requisitos de uma outra NBR, é a NM ISO 9712. Tem também as técnicas de ensaio. Que tipo de técnica que ele vai usar? É um ensaio visual a olho nu ou vai utilizar algum equipamento específico para tal situação? E as condições de iluminação, que é muito importante para esse ensaio. Né? Sabemos assim, por natureza, que um ambiente mal iluminado dificulta sim esse ensaio, dificulta esse tipo de teste mesmo com equipamento. Nesse slide, observamos um exemplo de um teste de estanqueidade, porém ali está o funcionamento, né, dessa estanqueidade, como é que se dá. Primeiramente, podemos ver que num determinado recipiente é adicionado um líquido, onde vai passar por um duto, né, por um tubo, onde esse tubo será submetido aos testes, né, e esse tubo ele encontra-se inclinado. Por quê? Porque é um tipo de teste realizado em campo, ou seja, você vai no local onde será instalado esse material e antes de ele ser enterrado, que ele vai estar no subsolo, antes de ele ser enterrado, ele vai ser submetido a um teste. Né? Ele não pode ser enterrado, porém ele tem que ser travado para não ter movimentação, garantindo assim a qualidade do material, a sua resistência, bem como a efetividade de todos os testes. Por que fazer o teste de estanqueidade? Por que é tão importante fazer isso? Primeiro, para assegurar que o material está de acordo com a norma, né, NBR 15571, nesse caso aqui. Né? Depois, tem uma série de fatores positivos, por exemplo, ele proporciona maior controle do processo de fabricação, uma vez que é aprovado esse teste, né? Induzindo assim a erros, melhora a confiabilidade do produto, garante a proteção do ambiente, tanto o ambiente que está sendo feito o teste quanto instalado no cliente, porque uma vez que tiver esse teste for positivo, então você tem total controle que não vai acontecer nada lá com o seu cliente, em termos de teste de estanqueidade. E diminui as despesas com montagem de peças, por exemplo. O objetivo desse teste de estanqueidade é tão somente e exclusivamente detectar vazamentos, né? Detectar rachaduras, trincas, né? Ele não vai atestar, ele não vai averiguar defeitos mecânicos e estruturais na peça em questão, ele não vai detectar
possíveis falhas mecânicas, né? Ele é única e exclusivamente para detectar vazamentos. De acordo com a finalidade do ensaio, sensibilidade requerida, condições iniciais da superfície, processo de fabricação do componente e técnica de estanqueidade a ser utilizada, uma ou mais técnicas de preparação da superfície podem ser empregadas como escovamento rotativo, esmerilhamento, lixamento, usinagem e etc. A superfície a ser ensaiada deve estar livre de óleo, graxa, tintas e outros contaminantes que possam mascarar um vazamento. Se líquidos forem usados para a limpeza do componente ou se um ensaio hidrostático ou pneustático for executado, o componente deve estar seco antes da realização do ensaio de estanqueidade. Para aços inoxidáveis de ligas de níquel, as ferramentas de preparação da superfície desses materiais devem ser utilizadas apenas para estes e atender ao seguinte: ser de aço inoxidável o revestimento com este material, ou os discos de corte devem ter alma de nylon ou similar. Análise de contaminantes. Segundo a norma de estanqueidade, os materiais utilizados no ensaio devem ser analisados quanto ao teor de contaminantes. A partir de agora, vamos ver algumas normas de teste de estanqueidade. A norma teste de estanqueidade refere-se à NBR 15.571, onde os métodos de vedamento por meio de passagem de gases pressurizados são especificados. Dados técnicos que devem constar no laudo. A metodologia usada, pressão de teste, tempo de teste, equipamentos utilizados, etc. Referência técnica e normativa, dia e hora que foi realizado, assinatura do responsável técnico, tanto do profissional que fez o teste quanto de quem acompanhou, e o resultado com as conclusões do laudo de estanqueidade. Manta asfáltica. A manta asfáltica é feita com material asfáltico modificado, adicionado de elastômero, plastômero ou polímeros, etc. Um dos métodos mais comuns de aplicação é a manta asfáltica aderida. Aplicação. A aplicação da manta asfáltica é feita por empresas dos mais variados portes. Muitas construtoras utilizam mão de obra própria para realizar a impermeabilização. Teste de estanqueidade em lajes. O teste de estanqueidade em lajes impermeabilizadas comprova aos seus usuários se há impermeabilização de qualidade executada nessa área, e depende do processo ou do tipo de laje. Permeabilidade é a capacidade de transmitir fluidos. No caso, quando tratamos de permeabilidade do solo, é a capacidade de absorção de chuvas pelo mesmo. E apesar de parecer uma coisa banal, a permeabilidade é um assunto de extrema importância para o meio urbano. Taxa de permeabilidade. Em algumas cidades, na maioria, na verdade, é exigido uma porção de cada terreno, seja ele privado ou público, e que seja permeável. E em cada lote desse terreno, ele tem que ter uma área que possa permitir que a água penetre no solo. Bom, a permeabilidade humana, ela sempre melhora, o aspecto paisagístico e ela também permite que o solo drene parte da água e da chuva, como podemos ver nas imagens. Vemos a imagem, aqui, os exemplos de floresta, jardim, asfalto poroso e asfalto comum. Tem também aqui mostra, conforme foi falado acima, em cidade permeável e cidade impermeável, que é onde alaga. Os pisos permeáveis, eles se figuram entre a mais usada atualmente. Elas vão em busca de uma manutenção da porosidade do solo, que tem como critério para uma construção verde, como podemos ver na imagem. Na permeabilidade humana também tem a reutilização, que é onde a gente pode tirar as coisas da superfície
né? Que ela pode retornar também ao lençol ou ela pode ser reaproveitada como água de reuso, como podemos ver na imagem, né? Aqui ela também pode obter a redução de enchentes, redução da temperatura, aumento da umidade, reuso de água, aproveitamento de área livre de empoçamentos, fácil manutenção, maior durabilidade, menor custo de implantação. Podemos ver aqui o terreno natural, que é embaixo, né? Aqui são os canos, né? Aqui, água de reuso, para limpeza em geral ou rega do jardim. Do lado esquerdo. Tipos de pisos permeáveis. Conquegrama. Esse tipo de piso drenante é vazado e os espaços livres podem ser preenchidos com grama. Intertravado permeável. Não é vazado como o conquegrama, mas também pode receber grama entre as peças, que são encaixadas umas sobre as outras. Apresenta diversas cores e formatos. Piso Fulguete é feito à base de cimento e pedras moídas. Sua aplicação lembra a execução de asfalto. Revestimento permeável consiste em ranhuras. A junta permeável realiza a filtração da camada de assento e precisa conter 50 ml de espessura. Fornece uma superfície uniforme para assentamento das peças de concreto. A subbase permeável deve ser dimensionada juntamente à base para cada caso. A tubulação de drenagem é responsável pela vazão de água coletada no sistema de drenagem. A subbase e o subleito são executados isoladamente antes da construção. Para manutenção, a retirada de sujeiras e detritos, também a eflorescência originada pelo cimento hidráulico, sem a manutenção, pode prejudicar a permeabilidade e estrutura do piso. Pisos permeáveis, técnica e benefícios. É importante cumprir as especificações da ABNT NBR 16.416, voltadas à granulometria, resistência à abrasão, requisitos dimensionais, dentre outros fatores. Curiosidades sobre pisos permeáveis. Traz benefícios em alguns casos. Prefeitura diminui IPTU para quem faz uso dos pisos permeáveis.